Olá, alunos! Vamos resolver esse exemplo 5 da aula 4. Nesse exemplo, pede para determinar o centroide da área sombreada, mostrada na figura abaixo. Então, a gente tem essa figura aqui, essa é a área sombreada. A gente pode determinar o centroide de uma área de dois métodos, né? Pelo método da integração, utilizando a integral, fazendo um elemento infinitesimal aqui, como a gente já fez em sala de aula, ou utilizando a tabela quando a gente tem formas geométricas conhecidas, né? A gente tem essas formas geométricas, é essa tabela: triângulos, circunferências, parábolas ou curvas exponenciais qualquer. E quando nós temos áreas compostas, áreas conhecidas compostas, né? Eu posso fazer o somatório das áreas vezes o centroide dividido pelo somatório das áreas para achar o centroide dessa área composta. Nesse exemplo 5 aqui, nós temos uma figura geométrica conhecida. Aqui a gente tem uma curva exponencial qualquer, porque aqui eu tenho que y² é igual a 4x. Então, eu posso dizer aqui que y é igual a raiz de 4x, ou 2x elevado a meio. Pode ser isso também. Isso pode ser representado por uma superfície sobre um arco qualquer, parabólico, um arco exponencial qualquer, que é esse caso aqui, né? Esse aqui de baixo. Então, eu consigo determinar o centroide em x, em y e a área aqui pela tabela. Mas, como a área não é tudo que tá aqui abaixo do arco exponencial, eu preciso fazer aqui duas figuras, né? Então, eu vou ter essa situação aqui de áreas compostas. Eu posso dividir, então, essa figura em um arco parabólico. Então, eu teria uma situação desse tipo aqui. Então, aqui eu teria a minha curva. Aqui vale 1, como mostrado na figura. Aqui vale 2. E essa área seria tudo isso de acordo aqui, né, com o que a gente tem de área conhecida sob um arco exponencial qualquer. É tudo isso daqui. Só que a minha figura, eu vou ter que subtrair disso essa área triangular. Então, eu faço aqui menos. E faço meu triângulo. Aqui valendo 1, aqui valendo 2. Então, se eu fizer essa área menos essa, eu tenho essa área aqui, né? Então, esse centroide menos esse também é um centroide dessa minha figura que eu desejo conhecer. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou chamar essa primeira figura aqui de figura 1. E aqui eu tenho a figura 2. Vou achar a área e o centroide para cada uma delas. Figura 1, utilizando o método da tabela. Essa figura 1 seria essa figura aqui da tabela. Então, o centroide em relação a x é n mais 1 dividido por n mais 2 vezes a. O que é o a? A é essa dimensão aqui na horizontal, em relação ao eixo x. Centroide em relação a x. Da figura 1, n mais 1 dividido por n mais 2. Que multiplica a. Isso vai ser igual. Qual que é o valor de n? N é o meu exponencial aqui da minha curva, da minha parábola. Então, é o que está elevado à minha função de y. Então, nesse caso aqui, o meu n vale meio. Vai ser meio mais 1 dividido por meio mais 2 multiplicado por a. A é o tamanho aqui, né? O comprimento em relação a x, que no meu caso vale 1, então, vezes 1. Isso vai ser igual. Então, meio mais 1 vai ser 1,5 dividido por 2,5, que vai ser igual a 0,6 centímetros. O primeiro valor eu já obtive aqui. Já vou colocar isso na minha tabela. Então, aqui eu tenho
uma tabela para achar as áreas, os centroides de cada um dos meus elementos. Vou chamar de elemento 1 e elemento 2, né? Aqui eu já achei o centroide do meu elemento 1. Em relação a x, vai ser 0,6. Agora, em relação a y, n mais 1 dividido por 4n mais 2 vezes h. H é a altura aqui. Substituindo os valores, então, eu vou ter meio mais 1, aqui dividido por 4 vezes meio mais 2, vezes h, que vale 2. Isso aqui vai ser igual a meio mais 1, 1,5, dividido aqui por 4, vezes 2, que vai ser igual a 0,75 centímetros. Então, achei o centroide em relação a y para a minha primeira figura 1. Vou colocar aqui também preencher, 0,75. Agora, eu vou calcular a área para aplicação da fórmula. A área dessa região abaixo da parábola é A vezes H dividido por N mais 1. A é igual a 1, H é igual a 2, né, que é a altura, dividido por N, que é o exponencial aqui, né, minha função, y é igual a 2x elevado a meio, tá, meio, mais 1. Isso vai ser igual a 2 dividido por 1,5, que vai ser igual a 1,333 centímetros quadrados, né? Estamos tratando de área, então, a unidade é em centímetros quadrados. Anotando aqui a área do meu elemento. 1. Ok, então, já encontrei a área e os centroides. Eu posso, já aqui, encontrar a multiplicação do centroide vezes a área, para aplicação da fórmula. Por quê? Para encontrar o centroide de áreas compostas com figuras geométricas conhecidas, a gente vai aplicar a fórmula, né? X barra, centroide dessa área, dessa figura aqui, né? Nós estamos trabalhando, que é uma figura composta, somatório de xi vezes ai, dividido pelo somatório de cada uma das áreas estabelecidas. Mesma coisa para o y, né? Então, no fim das contas, eu tenho que multiplicar a área pelo centroide e dividir pelo somatório das áreas. Vamos multiplicar, então, o centroide em relação a x vezes a área desse primeiro elemento. Então, 0,6 vezes 1,333 vai dar 0,8. E 0,75 vezes 1,333 vai ser igual a 1. Agora, a gente precisa encontrar o centroide em relação a x, y e a área para essa figura 2. Então, vamos lá. Figura 2. A minha figura 2, ela é um triângulo. Então, o centroide em relação a x da figura 2 vai ser igual. Temos aqui, né? Pro triângulo. Nesse caso, gente, a base tá mais voltada aqui para a direita, né? Então, o centroide vai ser em 2/3 da base, né? Porque o centroide de um triângulo fica aqui, triângulo retângulo, né? Então, a gente vai ter aqui 2/3 da base, que vale 1, então, vezes 1. E na altura, a gente vai ter aqui esse centroide
valendo 1/3 de H, né? Aqui vai ser 2/3 da base e 1/3 da altura. Então, vamos lá. Em relação a X, vai ser 2/3 da base. A gente sempre olha no início aqui do plano do eixo XY, né? Qual a distância do centroide a partir da minha origem, dos eixos XY. Então, vai ser 2/3 da base. A base vale 1, então vai ser igual a 2/3, né? E, nesse caso, né, fazendo a divisão, 0,667 centímetros. Agora, em relação a Y, vai ser 1/3 da altura. Vai ser igual a 1/3 vezes a altura do triângulo, que vale 2 centímetros. Então, fica 2/3 também, 0,667 centímetros. E agora a área. A área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2, triângulo retângulo, né? A base vale 1 centímetro, a altura 2, dividido por 2, ou seja, 1 centímetro quadrado. Vou anotar essas informações, então, aqui, né? Centroide em relação à área, a gente acabou de calcular, né? Que é a primeira informação aqui da tabela, 1 centímetro quadrado. Centroide em relação a X e a Y, deu 0,667. Fazendo a multiplicação, então, da área vezes o centroide, vai ser igual a... Importante destacar aqui, gente, lembrando, né? Como aqui é uma área que está sendo retirada, ela não está sendo somada, né? Eu tô retirando essa área, então, eu tenho que colocar aqui menos 1. Isso é importante. É a área que está sendo subtraída. Então, agora sim, fazendo a multiplicação centroide vezes área para a figura 2, eu vou ter menos 0,667 e menos 0,667. Agora, nós vamos somar as áreas. Então, fazendo o somatório das áreas aqui. 0,333 centímetros quadrados. Somando a multiplicação do centroide vezes a área em relação a X, 0,133. Em relação a Y, 0,333. Beleza. Então, já temos todas as informações para aplicar a fórmula de áreas compostas e achar o centroide dessa figura composta aqui em relação a X e a fórmula em relação a Y. Vamos aplicar, então. Somatório dos centroides vezes área em relação a X, deu 0,133, dividido pelo somatório das áreas, que é 0,333. Então, fazendo aqui essa divisão, sabendo que aqui eu tenho, né, em centímetros cúbicos, né, e aqui a área em centímetro quadrado. Então, portanto, x barra, centroide em relação a x, vai ser igual a 0,4 centímetros, né? Porque aqui, centímetro cúbico, corta com centímetro quadrado, sobra centímetros. Agora, em relação a y barra vai ser igual ao somatório, y barra aí vezes a área, dividido pelo somatório das áreas. Então, pego aqui a multiplicação, somatório de multiplicação de y barra vezes a área, 0,333 centímetros cúbicos, dividido pelo somatório das áreas, que também deu 0,333 centímetros quadrados. Portanto, o centroide em relação a y vai ser igual a 1 centímetro, né? Aqui corta centímetro cúbico por centímetro quadrado e sobra 1 centímetro. Então, para essa figura aqui, né? O centroide em relação a y estaria aqui mais ou menos, ó, a 1 centímetro. Em relação a x, mais ou menos aqui a 0,4 centímetros. E aí, a gente termina o exercício. Não precisa desenhar, essa já é a resposta direta do exercício.